Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio atacante Brian, que é sim jogador do Goiás para a temporada de 2025. Uma atualização do André Rodrigues garantiu o seguinte, tá? O jogador que está acertado com o Goiás não deverá atuar em 2025 no verão. A negociação que aconteceu em abril permaneceu em sigilo. Até então, a direção do CSA decidiu por não liberar o atleta. Teve aquela primeira oferta do Goiás com uma compensação financeira. Não deu certo, o Goiás assinou um pré-contrato para contar com o jogador no ano que vem, tá? Ele é o principal destaque da equipe até o fim do Campeonato Brasileiro, os campeonatos que terminam após o fechamento da janela de transferências no dia 2 de setembro, tá? Porém, a ideia do Goiás agora seria para 2026. Olha, uma informação que eu tenho além disso. Nos 4 últimos anos, desde que eu tenho canal aqui no YouTube, então vamos lá, 2020, 2021, sempre ao final da Série C do Brasileirão, seja daquela fase de grupos ou da fase mais aguda, aquela fase dos 8 times eliminados, lá em outubro, sempre tem uma janela de transferências extra. Existe uma janela de transferências na Série C para jogadores que disputaram a competição se mudarem para clubes no Brasil, Série A e Série B. Essa janela volta a abrir, tá? Isso já aconteceu. Sempre que eu tive aqui o canal, isso aconteceu. 2022, 2023, 2024. Acredito que não será diferente para 2025. Por quê? Porque senão a CBF impede que um trabalhador trabalhe. E impede que um time contrate. Impede que ela não fature com a inscrição de um jogador. Então assim, ó, a Série C ela acaba no dia 30 de agosto, certo? Então a janela que fecha no dia 2 daria tempo para essa primeira fase. Se o CSA for eliminado, e isso pode acontecer, hoje o CSA é o 11º colocado, existe essa brecha. Claro, o CSA também pode estar na final da Copa do Nordeste. O jogo acontece hoje, eu estou gravando um vídeo antes da partida. Até acredito que o CSA avance para a grande decisão, mas ainda assim teria uma outra brecha, tá? A não ser a CBF que não dá informação sobre isso. Esse que é o complicado, porque basicamente essa informação ela só surge de maneira oficial faltando 2, 3 dias, tá? Para acontecer. Então, eu ainda não consigo confirmar, mas eu não descarto isso, tá? Da janela de transferências. Ou se o CSA for eliminado, tanto na fase de grupos como na Copa do Nordeste, o Brian, por que ele ficaria no CSA, sendo que não tem campeonato mais pela frente? E a negociação do Goiás com o clube alagoano foi amigável, tá? Não teve discussão, não teve o Goiás colocando o contrato na mesa e exigindo para o jogador se mudar agora, nada disso. Tanto é que ele vem jogando bem por lá, de cabeça em pé, demonstrando lealdade, e isso vem conquistando também grande parte da torcida do CSA. Se torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também em relação a essa história. Você busca um esporte que una saúde e diversão? Os esportes de raquete são a escolha certa. Eles não só melhoram a sua saúde física, mas também a mental, liberando endorfinas e reduzindo o estresse. E você, já tentou seguir uma rotina de academia e não conseguiu? Talvez o que você precise seja apenas encontrar o esporte certo para você. Eu sou a Marina, diretora da Bueno Tênis Club. E junto com a minha equipe já ajudamos várias pessoas a se descobrirem dentro dos esportes de raquete e esquecerem a monotonia da academia. Quer saber mais sobre como começar? Deixe o seu comentário aqui. Na Lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos. A melhor lavanderia de Goiânia desde o ano 2000, te atendendo com lavagens especiais, tinturaria, pequenos concertos, na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes, agora com a nova unidade ainda mais completa, mais agradável para te receber. Tanto para roupas do uso cotidiano, como também para uma peça específica que você quer dar uma caprichada, uma lavagem diferenciada, é com a Lavanderia Viva Cor. O link é aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E na RT Facas você encontra lindos produtos personalizados do Verdão, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, em Goiânia, com várias personalizações, seja do Goiás ou de outros clubes, tá? Do futebol brasileiro, do futebol internacional. Não dá para ter a família perfeita, né? Então, para você que tem um amigo, um parente que torce para o Vila, para o Atlético, para o Palmeiras, para o Flamengo, você encontra também outras opções além do Goiás. Os produtos mais bonitos são do Goiás, claro, né? Lá na RT Facas. O link aqui embaixo também
na descrição. Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o centroavante Léo Gamalho, que será adversário do Goiás daqui 2 partidas, né? Teremos aí o Vila, o América e o Botafogo de Ribeirão Preto em Goiânia. Tomara que o Léo Gamalho, sei lá, leve cartão amarelo, enfim, não quero enfrentar esse cara não. É muito bom de bola, né? O Léo Gamalho, que em entrevista ao Vitor Pimenta no seu canal, tanto aqui no YouTube, no Instagram, um abraço para o Vitor Pimenta, inclusive, após, né, o jogo contra o Atlético Goianiense, ele perguntou para o Léo Gamalho a sua expectativa para a sequência da temporada e também sobre a passagem pelo Goiás. Abre aspas. A torcida do Goiás sempre me tratou muito bem e sempre tiveram um carinho por mim. Disse o atacante, né, que atuou em 2016 e 2017 pelo Goiás. O Léo Gamalho que marcou 24 gols, né, pelo Verdão, apesar a época era tão ruim, né, aquela fase do Goiás. Cara, Deus me livre, para quem acompanhou o Goiás entre 2014 a 2017, talvez, precisamente 2016 e 2017 foram anos assim que rapidamente o torcedor do Goiás apagou da sua memória, porque não aconteceu nada, né? Até em termos de título foi bom, porque o Goiás ganhou as 2 edições do Campeonato Goiano, mas na Série B o Goiás ele definhou, né? E teve o Léo Gamalho como um nome importante naquela reta final para escapar do rebaixamento. Para se ter uma ideia, em 2016 ele fez 17 jogos na Série B, marcou 11 gols, um time que era muito limitado. 2017 ele até começa bem o Campeonato Goiano, mas para mim o Goiás, de forma até precipitada, deixa o jogador sair no começo da Série B. Ele teve 14 jogos na Série B e 1 gol marcado. Não vi assim a culpa exatamente no Léo Gamalho não, tá? Acho que até poderia ser um bom reserva ou algo nesse sentido. Mas a fase não estava boa, o Goiás acabou dispensando o jogador. Tanto é que em 2017, depois que ele deixa o time, o Goiás contou para a sequência da Série B com o Gustavo, por exemplo, que, meu Deus do céu, foi muito mal. Tinha ali também o Ailon, que fazia essa função de um 9. Quem mais? O Júnior Viçosa, meu Deus do céu. Acho que 2 dos piores anos, né, da história do Goiás, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostei do Léo Gamalho. Para mim, seria um jogador titular em muitos anos, viu? Aqui no clube. É um centroavante que conhece a grande área, em especial a Série B, uma competição que, infelizmente, virou rotineira, né, para o Goiás nas últimas 10 temporadas. Sobre o Léo Gamalho, ele fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 jogos até agora, 2 gols na estreia contra o América Mineiro. O contrato dele por lá vai até o final do ano. Vi alguns torcedores se perguntando se o Goiás procurou o Léo Gamalho após isso, né, após ele deixar o clube em 2017. E a resposta que eu tive é que não, tá? Eu lembro que o Léo Gamalho foi especulado no Goiás muito mais por torcedores, né, naquela boa fase que ele teve. Criciúma, 2019, CRB, na Série B de 2020, no próprio Coritiba, onde ele jogou a Série A em 2022, foi bem, marcou acho que 9 gols naquele ano, mesmo sendo um reserva, mas não houve proposta, sondagem, interesse por parte do Goiás. Eu aceitaria o Léo Gamalho hoje no Verdão sem pensar 2 vezes. Ah, mas vai deixar Anselmo Ramon e Léo Gamalho? Eu entendo que são jogadores até semelhantes, mas tecnicamente falando, o Léo Gamalho é muito melhor do que o Facundo Barceló. E mais do que isso, tá? O próprio Barceló que foi procurado pelo Botafogo de Ribeirão Preto antes da chegada do Léo Gamalho por lá. Olhando em temporadas passadas, por isso que eu falo, o futebol ele não é tão simples assim, né? Mas o Léo Gamalho é muito melhor do que o Ângelo Rodrigues, do que o Edu, Thiago Galhardo, Getúlio, né? Esses os atacantes do Goiás no ano passado. Vamos para a Série A. 2022 o Goiás jogou de centroavante apenas com o Matheus Babi. Teve também 2022 não, né? 2022 foi a época do Pedro Raul e do Nicolas. Aí até não vou falar nada não, porque era um ataque até aceitável. 2023 tinha João Magno e Matheus Babi. Para mim o Léo Gamalho é muito melhor do que todos eles. 2019 o Goiás jogou a primeira divisão, tendo apenas basicamente o Rafael Moura. Às vezes entrava ali também num segundo tempo. Quem mais que ficou naquele time? O Brenner fez o Campeonato Goiano, mas saiu. O Júnior Brandão também saiu. O Kaique deixou o time no começo do Brasileirão. Então, assim, muitas temporadas que o Goiás jogou basicamente com um centroavante. O Léo Gamalho, para mim, teria espaço nesse elenco, sem pensar 2 vezes. Em especial nas edições da Série B. Se o torcedor esmeraldino pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários